Oi, eu sou a Simone, tô aqui na Ateliê Jurubeba e hoje eu trouxe uma aula muito legal, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa bolsa. Primeiro que eu sei que as aulas preferidas de vocês são bolsas, né? E segundo que essa daqui, olha que bolsa mais top, gente. Fala sério. Fala se isso aqui não tá a cara de uma grife. Eu achei. E essa bolsa maravilhosa, eu coloquei o nome de Executive Bag, tá? Hoje nós fizemos ela na combinação aqui de Paris, bege com marrom. Eu achei que ficou incrível. É uma bolsa, ó, de carregar assim lateralmente. Mas claro que eu coloquei aqui, ó, dois ganchinhos para pendurar a alça de ombro, pra gente mandar a alça com o cliente, tá? Então, tem uma alça de ombro que nós não vamos fazer na aula hoje, mas eu fiz no mesmo material que pro cliente ela vai com a alça de ombro. Caso ele queira alça transversal, caso ele queira usar ela como uma linha, tá bom? Então aqui tem dois tirantezinhos para prender ela. Mas olha, foca nesses detalhes desses bolsos. Olha esse bolso lateral, com profundidade, olha. Acabamento perfeito. Olha. Tem dos dois lados. Bolsinho com profundidade. Vocês sempre me pediram isso, gente, e eu trouxe aqui pra vocês. E esse bolso da frente, com profundidade também. Olha esse bolso da frente. Dois bolsinhos na frente com profundidade e zíper. Os dois, ó. Fechando pra esquerda. Olha, com zíper. E essas alças super macias, com esse tirante lindo. Olha, gente. E essa etiqueta jurubeba perfeita que eu ensinei pra vocês a fazer aqui. Ah, tá linda demais, não tá? A parte de trás eu deixei sem bolso, porque a bolsa precisa ficar um pouco, né, menos chamativa. Então, se a pessoa quiser deixar a parte dos bolsos escondida pro lado do corpo, ela consegue, porque também tá linda essa parte de trás. Quem fala que você quer uma parte de trás? Mas olha da frente. Ai, gente, eu tô louca com essa bolsa, eu tô apaixonada. Mas a melhor parte ainda está por vir. Dois zíper. Por quê? Dois compartimentos. Dois compartimentos e um não tem contato com o outro. Toda com cursor bonitão, puxador assim, ó, que a gente vai fazer junto. E olha aqui, ó. Esse aqui tem um bolsinho prático e ele é bem profundo, ó. Olha o tamanho desse bolso. Agora, olha esse outro aqui, ó. Tem um bolsinho de zíper e também muito profundo. Que material que eu usei de forro? Cetim. Cetim no forro, sintético do lado de fora. Paris, e esse daqui é um 08 marrom, fundo de malha. Tá maravilhosa, gente. Essa bolsa tá um luxo. Eu não consigo ver essa bolsa sem pensar que minha mãe iria amar essa bolsa. Olha, eu acho que vai ser da minha mãe. Vou ter que fazer outra pra mim, porque minha mãe merece essa bolsa. E essa chama Executive Bag, porque é uma bolsa muito chique. Eu achei ela muito chique para mulheres empreendedoras. Você que é costureira, faz uma para você também, amiga. Não faz só para vender não, que ela é muito top. Eu espero que vocês gostem dessa aula, assim como eu gostei. Tô apaixonada com essa bolsa. Me ajudem a divulgar essa aula, compartilhem muito essa aula. E quem estiver hoje na estreia, dia 14 de outubro de 2022, às 20 horas, quem ficar até o final da aula vai ganhar um molde. E o molde tá muito completinho. Em falar em molde, eu vou apresentar ele para vocês agora e os materiais, tá bom? Então vamos lá fazer essa bolsa, você não pode perder essa aula, vem comigo. Então vou mostrar para vocês a lista de materiais, tá? São 5 folhas, porque eu resolvi fazer lista de tudo. Então vai ter lista do fundo, vai ter lista do espelho, tá? Então, ó, o primeiro molde que você vai ver vai ser esse daqui que tem a lista de materiais. Então aqui tá especificando a lista de materiais, exceto a alça de ombro transversal, porque é padrão, né? Geralmente eu faço 1,40 por 3 centímetros, então eu corto 140 por 6 para dobrar no meio. Mas aí você faz a alça se quiser. Esse modelo inicialmente não tem alça, mas eu coloco a alça transversal em tudo, porque se o cliente quiser já tá lá, tá bom? Então nesse aqui vai ter um tirante, ó. Esse tirante aqui a gente vai cortar ele 4 vezes. E o bolsinho lateral, 2 vezes do bolsinho lateral. Essa é a frente do bolsinho, tá? Nem todos os materiais vai precisar de forro, mas você vai ver isso aqui durante a aula. Então, não coloquei forro aqui na lista, não coloquei estrutura aqui na lista, para você entender e assistir a aula toda e você entender que hora que vai usar forro e que hora que não vai. Por exemplo, esse bolsinho aqui vai ter forro, tá? No fundo da bolsa vai ter estrutura, tá? E só no fundo da bolsa que eu vou colocar estrutura. Então, por enquanto, ó, primeira folha é isso. Esse quadrinho 3x3 é molde? Não. Isso aqui é para você conferir se você imprimiu o molde do tamanho certo. Então, depois que você imprimir, você vai vir aqui e vai medir esse quadrinho e ele tem que estar batendo 3x3, que é o tamanho exato dele. Dessa forma, você vai saber que seu molde está do tamanho certo. Como é que você faz para poder imprimir e ficar do tamanho certo? Você vai colocar tamanho real ou 100%. Você não pode alterar ele para ajustar tamanho na hora da impressão
ou diminuir a porcentagem, aumentar a porcentagem, tem que ser tamanho real, tá bom? Não deixe a impressora ajustar o desenho para a folha, porque ele já tem margem, ó. Mas se você deixar selecionada a opção ajustar, ele diminui mais o seu molde. Esse daqui é o bolso da frente. Então, eu fiz também do bolso da frente. Ele tem 17 por 17, mas eu fiz o molde para facilitar e você não esquecer, tá? Então, moldinho do bolso da frente, que é um quadrinho. Esse é o molde mais importante, eu considero, né? Que é o espelho. Então, o espelho é meio molde, ó, dobra do tecido. Então, aqui em cima, ele tem uma largura, ele alarga pra cá. E aqui embaixo ele é mais largo do que em cima. Só que aqui embaixo ele tem essa curva. Então, não é um retângulo, tá? Ele é mais fino em cima do que embaixo. Então, ele completo, aqui em cima ele tem 28, aqui embaixo ele tem 32. Com molde inteiro assim. Como que você vai fazer? Você vai cortar ele meio molde e na hora de cortar o seu espelho, você vai fazer assim, ó. Você vai desenhar, né? Ele de um lado do tecido. Aí você faz um risquinho aqui, ó, onde ele terminar. Pequenininho assim, ó, em cima e embaixo. Pra você saber pra que lado você vai virar ele. Então, se ele tava assim, você vira ele pra cá. E continua o risco, tá? Isso que é dobra do tecido. Você desenhou o molde do lado de cá, aí depois você desenha do lado de cá. Ou então, você dobra o seu tecido no meio inteiro, dobra, coloca o molde e desenha. Aí a dobra fica pra esse lado, tá bom? Isso também é dobra de tecido. Eu prefiro cortar ele reto. Então, eu coloco de um lado, viro e coloco do outro. Mas você pode dobrar o material no meio e fazer assim dobrado. Então, o nosso espelho vai ter 24 de altura. Aí, eu coloquei algumas marcações aqui, por exemplo, ó, aqui é a marcação da alça. Então, aqui você não vai ver porque tá escuro, mas eu tenho que te mostrar nisso daqui, ó. Por isso que eu imprimi o branco. Tá vendo essas marcações aqui, ó? Eu coloquei a marcação de onde nós vamos colocar os puxadores. Pra você não colocar torto. Então, ó, tá a posição certinha aqui do meu puxador, tá vendo? Tem a posição também do bolso da frente. Então, aqui, ó, pontilhado. É onde nós vamos costurar o nosso bolso da frente, ó. E aonde a linha tá mais forte, é onde a gente vai costurar o zíper, tá? Esse daqui, quadrinho da etiqueta, é só 2,5 centímetros, porque seria uma etiqueta de 5. Pra você saber a posição de onde você vai colocar a sua etiqueta. Tá bom? Aqui tá avisando que é o espelho da Executive Bag. E aqui é a posição onde começa e termina o vivo. Então, vai ser mais ou menos 3,5 centímetros daqui pra baixo, que você vai começar a colocar vivo e vai terminar de colocar vivo, tá bom? Próximo molde. Esse também é muito importante, que é o da lateral. A lateral também, ó, ela é mais fina aqui e alarga aqui embaixo, ó. A lateral, pra dar aquele design afinalado na boca da bolsa. Então, aqui ele é mais fino e aqui embaixo ele é mais largo. E também tem uma posição aqui, que é do bolso. Tem um pontilhado aqui, ó, que é desse bolsinho lateral aqui. Então, você pode usar esse molde e colocar ele a 3 centímetros da parte de baixo pra cima, que vai ser a posição desse molde. Eu deixei marcadinho aqui só pra você conseguir medir, que é 3 centímetros aqui pra cima, tá? Esse moldezinho aqui é o fundo do bolso. De qual bolso? Desse bolso lateral aqui, ó, esse redondinho. Então, esse daqui é o fundo dele, tá? Tem molde pra ele também. Aqui, ó, é o acabamento da parte de cima do bolsinho. Ai, Simone, eu não tô entendendo essa parte. Eu já fiz um dos lados do bolsinho, vou te mostrar. Esse acabamento aqui, ó, na parte de cima do bolsinho, é essa tarjinha aqui, ó. Tá? Tá escrito aqui, ó, acabamento, zíper, bolso lateral. É esse daqui. E o fundo é este daqui, ó, que tá nesse outro molde aqui junto com a lateral, ó. Tem o fundinho, que é esse fundinho aqui. O espelho é este daqui. E a lateral é essa, tá vendo? A gente vai posicionar o bolsinho assim. Então, deixa uma lateral pronta pra já adiantar. E esse puxador lindão aqui, olha que gracinha. É esse molde aqui, ó. Tira dos puxadores. Então, esse molde é a tirinha pra fazer os puxadores. Esses aqui, tá? Fica bem legal os puxadores assim amarradinhos. Pra esse modelo de bolsa fica, tá? E aqui é o fundo. Esqueci de falar do fundo. O fundo vai ter estrutura de EVA cortado 1 centímetro menor. Eu já coloquei meu EVA aqui, tá vendo? Pra não ficar aquele fundo frouxo, né, caindo. Então, vai ter estrutura só no forro. Se você quiser fazer uma bolsa mais durinha, você pode colocar a estrutura assim, tá? Nele todo. Outra coisa que a gente vai precisar é de quadro forro 35 por 35, que já tem um que eu já coloquei um bolsinho interno. Hoje eu não vou ensinar a fazer esse bolsinho interno, na última aula eu ensinei e tem um vídeo aqui no canal só ensinando bolsinhos internos. Então, ó, esse bolsinho aqui tá em um dos forros de 35 por 35. Olha o acabamento desse bolso. Eu ensino numa aula aqui só de bolsos internos, tá? É o mesmo bolso que a gente também faz lá de fora. Pode ser com
janelinha ou sem janelinha, tá? Com moldura ou sem moldura. Aí eu fiz já, ó, 35 por 35, um com bolso. E mais 3 sem bolso. Porque essa bolsa, ela tem duplo compartimento, não é uma bolsa simples, básica não, gente. Com a Jurubeba não tem muita coisa básica não, vocês sabem. Então, ó, mais 3 forros 35 por 35. Em outro deles, a gente vai colocar um bolsinho que nós vamos fazer junto aqui hoje, tá? Então, para esse outro bolsinho, 20 por 20. E uma tirinha de 20 por 2. Uma tirinha para fazer o acabamento desse bolsinho que a gente vai fazer para colocar dentro. Então, vai ficar um bolso com zíper dentro e um bolso sem zíper na parte de dentro. Para o caminho do zíper do bolsinho lateral, o fundo tem forro. A parte de cima, não. Então, ó, esse fundinho aqui tem forro, essa parte de cima não, tá? O bolsinho tem forro, o redondinho. Essa lateral, que afinala em cima e engrossa embaixo, não tem forro. Esse aqui é o bolsinho da frente. Ó, o bolsinho da frente tem forro. E tem um zíper de mais ou menos 12 centímetros para ele. Esse bolsinho redondo, o zíper dele eu acho que é 21 centímetros, mas tá aí na lista, tá? Um cursor, né? Toda vez que tiver um zíper tem que ter um cursor. A gente vai fazer um junto e eu já deixei um dos bolsinhos da frente pronto também. Então, eu deixei um bolsinho lateral pronto, deixei um bolsinho da frente pronto, a gente vai colocar junto. E deixei as costas prontas, porque a gente vai fazer a frente junto. Olha que lindo, gente. Olha essas costas. Aí pensa, se as costas tá bonita assim, ao vivo que eu tô usando é bege. Se as costas tá bonita assim, imagine a frente. Que nós vamos usar 4 argolas dessa. Essa argola tem 5, medida assim do lado de fora, ela tem 5 de diâmetro. Mas se você não tiver argola, você pode usar quadro. Funciona perfeitamente. Um quadro aqui, ó, faz o mesmo efeito, tá? Eu fiz com argola porque eu queria dar um design mais rico pra bolsa. Mas se você não tiver, não deixe de fazer. Essas argolas de 3 centímetros dá super certo. Argola não, esses quadros. Dá super certo e a gente já fez bolsas assim. Hoje nós vamos usar essa argola só para dar mais imponência para a bolsa. Mas se você não tiver, você não vai deixar de usar. Então, ó, são 4 desses para as alças de mão, tá? Cursores. Nós vamos usar 7 cursores, porque são 4 bolsos externos, um bolso interno e 2 bolsos para o caminho de zíper, porque é 2 compartimentos a bolsa. Essa bolsa tá muito chique, gente. Tá muito legal essa bolsa. Você não pode perder essa aula de jeito nenhum, tá? Então, essas partes aqui, ó. 2 vezes de 35 por 5, pra gente fazer o acabamento do forro. Você vai ver que legal que vai ser o acabamento e a união do forro com a parte de fora. Diferente do que você já tá acostumado, tá? E uma tirinha de 2 por 30 para fazer uma finalização dos forros. E eu vou mostrar pra vocês depois como que faz isso. Então, eu já mostrei as partes todas aqui. Vamos ter que começar por partes. Eu começo geralmente a bolsa pela alça, pelas partes que eu vou precisar, sabe? Ó, eu imprimi esse molde branco só pra mostrar pra vocês que, na verdade, o meu molde que eu tô usando, eu imprimi aqui no papel pardo, pra poder diferenciar mesmo, sabe? Eu vou deixar ele separadinho aqui de lado, depois eu vou furar. Aqui, ó, eu imprimi na impressora mesmo, não cortei na plotter de recorte, não. Eu vou deixar ele aqui separadinho, que se eu for precisando, ele tá aqui ao meu alcance, tá? Então, o que que nós vamos usar? Zíper, eu já coloquei a medida pra vocês. Vivo, coloquei a medida pra vocês. Forro, eu tô usando um cetim hoje, tá? Então, vamos começar pela alça. Pra fazer a alça, a gente vai ter que fazer esses prendedores de alça bonitões aqui, ó. Então, eu quero te dar 2 opções. Molde do prendedor de alça, é o tirante, né? Você desenha ele atrás do montano, por exemplo, ó. Desenhei ele aqui atrás do montano. E vou só cortar. O que é o montana? É um material de corte seco. O que significa isso? Ele não precisa de acabamento nenhum, porque a lateral dele não desfia, é bonita, ele tem um fundo de microfibra. Então, quando a gente usa ele nas alças, você não precisa fazer acabamento nenhum. Então, ele é só desenhar, cortar com a tesoura boa, para o seu corte não ficar mascado. Ó. Olha que gracinha que fica. Aí você vai dobrar aqui, mas antes você coloca um viés aqui dentro. Então, vou pegar aqui, ó, um viés de Boneon. Aí você cola o viés de Boneon aqui dentro com cola de contato. Pega uma argola e coloca e pronto. Costura na bolsa.
Muito fácil, né, gente? Mas não esquece do viés de Boneon, tá? Senão montando ele pode ir esticando com peso e depois ele não aguentar. O viés vai impedir que essa força da alça estrague o seu montando, tá? Então, seria isso. Aí você cola, costura na bolsa. Mas hoje nós vamos fazer uma parte um pouquinho mais difícil, porque eu quero fazer com o mesmo material da alça. E eu usei 0,8 nessa alça, olha. Então, eu vou ensinar vocês a fazer com 0,8 também, tá bom? Então, já te mostrei como seria no montana. Agora, nós vamos fazer junto no 0,8. Para fazer no 0,8, o que você vai fazer? Você vai desenhar num papel. Esse daqui é 250 gramas, mas pode ser 180 gramas. Você vai pegar seu molde e desenhar no papel. Pronto. Você vai pegar um sintético um pouquinho maior. É o mesmo sintético que eu tô usando para as alças. Que sintético é esse, Simone? Ele lembra o Decomax e o Torocoro, mas não é nenhum dos dois. É um sintético fundo de malha. Eu não sei a marca desse. Tá vendo? Ele lembra, o desenho dele lembra o Torocoro e o Decomax. Só que o Torocoro e o Decomax tem uma gravação, esse é liso. Então, ele lembra eles, mas não é nenhum dos dois. Mas é ótimo porque é fundo de malha. Eu sempre olho isso, se o material é fundo de malha. O que eu faço questão é disso. Esse outro material que a gente tá trabalhando com o principal aqui, ó, vocês conhecem como Paris, né? Em Belo Horizonte, a gente compra como Damas. Então, o nome do sintético muda de cidade para cidade. Por isso que eu vou lá e peço pela cor e com fundo de malha. São minhas exigências, porque pelo nome mesmo nunca dá certo. Cola de contato, passei tanto no meu tirante de papel, quanto no meu sintético. Espero diluir um pouco, ou melhor, evaporar o diluente, para secar um pouquinho essa cola, e depois eu junto os dois. Na hora que eu juntei, eu vou passar cola de novo, agora em cima do papel, e também nas bordas aqui, ó, que essas bordas vão dobrar para dentro. Então, ele tem que ser pelo menos 1 centímetro maior de cada lado, tá? Pelo menos 1 centímetro maior de cada lado. Depois que você colou, você recorta, deixando mais ou menos 1 centímetro de borda. Não deixa muito pouco, não, mais ou menos 1 centímetro. Agora, eu vou dar uns piques aqui, ó. Qual a distância dos piques? De meio centímetro a 0,75, mais ou menos. Não faz muito largo, não. E nem tão fininho, né, para não te dar muito trabalho. Só com a ponta da tesoura, ó. Por isso é bom ter uma tesoura afiada nessa hora, né? Ó, um ponto bom de colar a cola de contato é esse momento, ó. Ela agarrou no meu dedo, mas não suja o meu dedo. Então, a cola já está seca ao toque. Então, o que eu faço? Eu vou puxando aqui, ó, pra dentro, as alcinhas. Eu tenho que puxar de modo a não ficar pontas. Então, eu vou puxando aqui pra dentro, ó. Aqui nas curvas, eu posso puxar um do lado do outro, nessa curva de dentro, onde ele abre. Tá vendo que ele vai ficando afastadinho um sintético do outro? Porque aqui a curva é pra dentro. Então, aqui eu posso ir colocando um do lado do outro. Então, dos dois lados, você puxa, acertando ele com o seu moldezinho que você deixou ali, ó. Esse moldezinho é para delimitar onde que você vai dobrar e cortar, mas também serve para endurecer um pouco essa parte. Você pode usar capa de caderno, mas é muito grosso. Mas carne de caderno brochurão, por exemplo, dá. Ó, então aqui eu posso vir e dobrando ele um do lado do outro. Porém, quando chega nessa curva que é para fora, aqui eu aconselho você a dobrar um, pular, dobrar o próximo. Pular, dobrar o próximo, tá? Porque esse daqui ele fecha um para cima do outro. Que é uma curva aberta para fora. Então, aqui, ó, você faz um, pula, faz outro. Então, você vem com um, deixa o outro levantado. Tá vendo? Depois a gente tem que passar mais cola para ele colar aqui, porque ele vai colar em cima desses também, ó. Então, vamos do outro lado, ó, saltando também. Quando a curva é para fora, a gente faz essa dobrinha saltando. Isso, gente, é para ficar um acabamento perfeitinho, tá? Sem quinas. Agora, a gente vai passar uma colinha aqui dentro, em cima desses que já estão dobrados, só nesses da parte que arredonda para fora. Que agora a gente vai começar a dobrar esses outros aqui, ó. Aí eles podem colar um pouco em cima desses que já estão dobrados. Aí você vem aqui por fora, ó, que aí você consegue ver se tá ficando alguma quininha
Se tiver, você já entra com ela. Você não deixa ficar nenhuma quininha. Deixa bem arredondadinho. Aí você pode ir assim, ó, de fora pra dentro agora. Olhando o lado direito, que é o lado que vai ficar visível, tá? Agora no de cá também. Tá muito barulho aqui no condomínio hoje por causa da Semana da Criança. Os meninos não têm aula. Então tá um tumulto lá fora. Minha casa tá um silêncio só, porque meu filho e meu marido sabem que eu estou gravando, estão caladinho no quarto. Tá vendo? E pronto. Aqui dentro agora eu coloco um viés. Então já tem até um viés aqui com cola, ó, já deixei um com cola aqui. Então assim como eu coloquei o viés no Montana, nós vamos colocar aqui também, tá? Você não deixa ele aparecer aqui do lado direito. Ó, dei uma juntadinha nele aqui dentro, ó, ele não aparecer do lado direito. E tá pronto o nosso tirante, tá? Então, assim como no passo de mágica, temos 2 tirantes, tá? Que um eu já tinha deixado pronto, assim como o da outra bolsa, eu já tinha deixado pronto. Olha como que ficou bonito. Então, se você não tiver Montana, você pode fazer assim. Inclusive, eu decidi fazer assim hoje. Agora nós vamos fazer a alça de mão. A alça de mão você vai cortar 60 centímetros por 6 e vai fazer um risquinho aqui no meio, tá vendo? De lápis, tá? Eu fiz de caneta porque eu precisava que vocês vissem. E o meu sintético é escuro. Eu também vou fazer a alça nesse material marrom. Eu quis fazer 2 cores mescladas, mas você pode fazer a bolsa toda de uma cor só. Só que eu acredito que pra aula não fica uma coisa muito didática. Você fazer a bolsa toda de uma cor só, não fica tão didático, porque não dá pra ver direito em qual parte eu estou, sabe? Então, nós estamos começando pelas alças. Eu sempre gosto de começar minhas peças pelas alças, pra quando eu acabar eu ainda não ter alça pra fazer, entende? Então, hoje nós vamos fazer a alça de mão. A alça de ombro eu já deixei pronta. Lembrando que ela não é obrigatória. Aqui no meio dessa alça, eu não vou precisar colocar viés. Nessa alça de mão, não precisa de colocar viés, porque ela já vai ter uma outra estrutura que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, vamos dobrar ao meio. Assim, ó. Até na linha, tá? Então, você passa cola de contato ou cola de sapateiro, que é a mesma coisa, nela toda. E vamos distribuir. Para você distribuir uma alça, você sempre vai começar do meio para as beiradas. Ó, do meio para as beiradas, agora eu volto pro meio e faço do meio para outra beirada. Por que isso? Para o sintético não esticar e minha alça ficar torta. Então, dessa maneira, não corre risco do sintético esticando só para um lado, tá? Porque o nosso sintético, geralmente, eles esticam um pouquinho, esse fundo de malha. Eles não são rígidos. Dessa forma, você pode cortar em qualquer lado, qualquer direção do sintético que vai dar certo. Então, nossa alça vai ficar com 3 centímetros aqui agora, ó. Uma outra coisa que a gente vai fazer agora é pegar nossa argola ou, se você estiver trabalhando com quadro, você coloca o quadro, tá? E dobra assim, ó, 5 centímetros para trás. Eu vou trabalhar com argola, então eu vou colocar argola e vou dobrar 5 centímetros para trás. Se não tem argola, não faz diferença, você pode usar quadro, perfeitamente, tá? Aí eu dobro aqui, ó, 4,5 centímetros para dentro. E eu vou fazer uma costurinha aqui e outra aqui. Aqui na hora de costurar, para ele não pegar aqui no meu ferro, o meu pé calcador estragar meu sintético, eu coloco um sintéticozinho lá, protegendo. Olha, essa costura que é pra fazer. Só que, agora do outro lado a mesma coisa. Vou colocar argola. E dobrar 4,5 centímetros pra dentro. Se você colocar 5, você coloca 5 em todos os lados, tá? Eu tô colocando 4,5, porque eu coloquei 4,5 na outra alça. Os 2 lados da alça. Costurados. Essas pontas que ficam aqui, ó, eu vou dar um cortezinho diagonal nelas aqui. Pra ela não ficar aparecendo depois da minha alça pronta, ó. De um lado e do outro.
Não entendi esse corte diagonal. Simone, ó, você não dobrou aqui 4,5 para trás? Aqui não ficou umas pontinhas que poderia aparecer do lado de fora? Eu cortei essas pontinhas para elas não ficarem aparecendo na hora que eu dobrar assim, ó. Tá? Agora vamos passar cola nessa parte de dentro da alça. Quantas alças dessa eu tenho que fazer? Só 2, tá? Eu tô fazendo uma aqui porque eu já deixei uma pronta, mas você tem que fazer total de 2 alças dessa. Então, você vai precisar de 4 argolas ou 4 quadros. Quando você passa essa cola, você passa bem na borda, que a gente precisa colar mesmo é a borda. Aqui você pode usar uma mangueirinha aqui dentro, você pode usar pedaços de malha, tiras de malha. Eu vou usar cordão, esse cordão. Ele tem mais ou menos 1 centímetro de largura, tá? Eu gosto muito de usar ele nas minhas bolsas. Eu vou colocar ele aqui no centro, uma tira só. Vou te mostrar a posição. Eu vou colocar ele aqui, ó, onde acaba essa tirinha até onde começa essa outra. Vai dar mais ou menos 45 centímetros desse cordão. Ou você pode usar corda de varal, ou você pode usar mangueira de chuveirinho, tá? Olha aí o que você vai usar. Pode usar cordas de malha. Eu gosto de usar esse cordão porque eu tenho e porque eu acho que a alça fica mais macia do que quando eu coloco mangueira. Fica mais gostoso o toque. Aí você dobra, né? Sua cola já secou. Você vai dobrar de fora a fora. Olha que bonito que fica o acabamento. Você tem que começar a costurar para esse pedaço aqui, ó, essa emenda aqui não aparecer, tá? Então, você tem que começar mais aqui embaixo, ó, deixando esse pedaço aberto. Então, do meio pra lá, agora do meio pra cá eu também fecho. Vou clipar, que eu acho que vai facilitar pra mim na hora de costurar, pra ele não sair do lugar, não sofrer acidentes e a minha costura ficar torta. Pra costurar isso aqui, eu uso pé calcador de vivo. Porque você tá vendo aqui onde ficou o meu cordão? Parece a parte redondinha do vivo. Então, a minha costura vai ficar aqui do ladinho dele. Eu acho que encaixa muito bem o pé de vivo aqui, ó. Então, eu uso o pé calcador de vivo. Se você aplica vivo com pé calcador de zíper, use o pé calcador de zíper aqui agora. Eu uso de vivo porque na minha máquina tem que ser de vivo. Então, ó, retrocesso aqui no início. Então, o meu cordão entrou na canaleta onde o vivo entraria. Aumentei o número para 4, porque aqui tinha que ser 4. É uma alça, né? E pronto, nossa alça rolotê, né? Está pronta. Olha que bonita. E fica bem macia, bem bonita e confortável de pegar. Agora a gente vai pegar esses aqui, ó, e colocar aqui. Pode passar uma colinha para facilitar para você. Como os dois lados ficaram bonitinhos, não importa qual que vai ser a frente e qual que vai ser as costas, porque os dois lados ficaram bem acabados. Agora, nós vamos reservar isso aqui para a hora que a gente for mexer na frente da bolsa, que não vai demorar, vai ser daqui a pouquinho. Só quero que a gente faça os bolsos primeiro, tá? Então, a alça pronta, a gente reserva, que daqui a pouco a gente já vai aplicá-la aqui, tá? Na frente da bolsa. E nessa hora também a gente vai aplicar bolso e tal. Então, vamos pro bolso. O bolso da frente é um retângulo assim, ó, de 17 por 17. Ele tem um forro cortado na mesma medida. Ele vai usar um zíper de 12 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu escolho uma das bordas, pego uma caneta aqui, escolho uma das bordas e vou contar 3 centímetros aqui pra dentro e 3 aqui pra dentro. Posso marcar do lado de cá que eu vou ver melhor. 3. Ó. Fiz 2 marcações aqui, ó.
3 centímetros daqui pra cá, 3 centímetros daqui pra cá. Isso é onde vai vir o meu zíper. Então, o meu zíper vai pegar nessa parte, tá? Mas o zíper, ele fecha pra esquerda. Então, a gente já vai colocar o cursor de uma vez. Então, vamos vir aqui. Já coloco um cursor aqui. Pega uma tirinha de 3 centímetros de largura por 3 de altura. Mais ou menos 3 por 3. Vou colocar ela aqui, ó, onde entrou. Por onde entrou o meu zíper. Eu vou proteger aqui, ó, fazendo um acabamentozinho. Só que eu não costuro mais o acabamento aqui, ó. Eu costuro as laterais. Eu só vou trocar o pé calcador pro pé comum e já volto. Ó, troquei o pé calcador. Agora eu vou pegar essa tirinha de 3 por 3, vou colocar ela aqui fazendo esse acabamento, ó. Na parte que entrou o zíper, tá? Não na outra. Na parte que entrou o zíper. Eu vou costurar aqui na lateral e aqui na lateral. Eu acho que fica mais bonito do que costurar no meio. Se você quiser antes passar uma colinha, também pode. Olha como é que fica o acabamento sem costura aqui, eu prefiro. Mas fica a seu critério, tá? Aí ele já combina com o puxador. Olha que legal. Aí agora, na hora de colocar aqui na bolsa, nós já marcamos, né? De onde vai a costura. Eu quero que o meu zíper abra pra lá. Feche pra lá. Feche pra da direita pra esquerda. Então, eu tenho que colocar ele assim, ó. Começando nesse primeiro risquinho. Então, eu coloco ele aqui, ó. Eu vejo onde tá meu risquinho, coloco ele começando no meu risquinho. Frente do zíper pra frente do sintético. E aqui no final, ó, ele vai acabar onde tá meu risquinho também. Ele vai acabar aqui, ó. Eu dobro ele pra fora aqui. Olha, dobrei ele aqui, tá vendo? Então, eu posso costurar ele do lado avesso, onde eu tô vendo a minha marcação, ou do lado do zíper, você escolhe. Tô fazendo por partes, eu já poderia estar colocando forro de uma vez, mas eu vou fazer devagar pra você conseguir ver e me acompanhar, tá? O que tá acontecendo. Aqui ele dobra pra fora. Viu? Aqui ele dobra pra fora, a gente passa a costura em cima. É assim mesmo, tá? Esse aqui, ó, fica solto pra prender na bolsa depois. Agora eu coloco o forro. Como meu forro não tem frente nem avesso, qualquer um dos lados, eu coloco aqui, ó, no direito do meu sintético. E vou costurar. Agora eu costuro de fora a fora. Não é só daquelas marcações, não. Em pé de máquina. Vai tirando o seu cursor do caminho. Ó, costurei lá, agora eu volto com o cursor pra lá. E eu vou costurar até o final aqui, ó, pra prender o forro todinho no meu principal. Tá vendo? Agora eu vou costurar aqui nessas laterais, ó. Cuidado pra não costurar o zíper que tá solto, tá? As duas laterais prendendo o forro no principal, do avesso. Aqui agora você tem que ter muito cuidado pra você não costurar nem o cursor, nem o puxador do cursor e nem o zíper que tá solto. Fechado isso, você vai vir na parte de cima aqui, fazer 2 cortezinhos aqui nas quinas, pra ele virar melhor. E você também já pode cortar esse excesso de zíper aqui. Só que esse excesso de zíper precisa ser queimado. Então, você cortou, você queima. Porque se ele desfiar, ele não vai estragar lá na frente. Agora, vamos desvirar esse bolso. E a gente pode rebater essa costura aqui na boca, tá?
pé de máquina, meio pé de máquina, o que você preferir. Aqui também eu ainda não rebati essa costura. Olha, os dois bolsos fechando pro mesmo lado. Tá vendo? Ó, esse fechou, esse também vai fechar pro mesmo lado. Por quê? Porque fecha pra esquerda. E os dois vão ficar um do lado do outro. Então, eu coloquei os dois na mesma posição. O da lateral vai ser o oposto, tá? Nos bolsos da frente, os dois fechando pra esquerda. Rebate a costura com 1 centímetro e 1 centímetro. Aqui na parte da frente tem algumas marcações que eu já deixei pra vocês. Por exemplo, onde vai ficar esse bolso. Então, você acha o meio da peça. Porque o nosso molde é só meio. Então, vai ser mais fácil você achar o meio aqui, tá? Acha o meio fazendo pix. Então, fiz piquezinho, ó. Eu sei que é 1 centímetro daqui pra dentro, começa a costura do meu bolso. Então, eu vou fazer um risquinho de lápis. O meio de cima, pra não ficar torto. Meu bolso tem que altura? Meu bolso tem 16 centímetros. Então, eu vou fazer um risco aqui. 16 centímetros. Eu posso medir aqui e vou ver que o bolso, depois de costurado, fica com 11. Então, 11 centímetros pra lá. Eu faço mais um risco de 16 centímetros. E aqui, o encontro dos dois. Olha, eu risquei de lápis, tá vendo? Então, eu vou costurar em cima dessa linha, tá? Eu vou te mostrar como que nós vamos fazer. Só que antes disso, eu vou fazer a marcação do outro lado. Então, também 1 centímetro de distância, com 16 de altura. 11 pra lá. Se você esquecer, é só você olhar aí no seu molde. Seu molde tá certinho. Então, aqui eu já tenho a posição dos meus dois bolsos da frente, tá? Por isso que nessa peça a gente coloca o vivo aqui no espelho, só depois coloca esses bolsos. Eu já sei a posição que é pra eu costurar o meu zíper. Então, na hora que eu estiver costurando o zíper, ele vai começar e terminar aqui no centro. Só que essa parte, ó, vira pra baixo assim, ó. Tá? Eu vou costurar ele assim, de cabeça pra baixo. E essa parte morre aqui, tá? Deixando meio centímetro de cada lado. Então, esse aqui tem 11, o meu zíper tem que ter só 10 na hora que eu costurar. Então, eu venho aqui, ó, onde tá a linha e posiciono ele. Eu morro meu zíper aqui meio centímetro. Tirar o costura do caminho. Ó, esse zíper que sobrou aqui, eu posso cortar e queimar. Não esqueça de queimar. Olha o acabamento, que bonitinho que ficou. Agora, a lateral aqui, põe ele rente à linha que você fez. Coloca ele rente à linha que você fez. E costura sem deixar a linha aparecer. Meio pé de máquina, tá? Não deixa o forro sair pra fora, o forro não pode aparecer agora. Essa é a frente da bolsa. Termina com retrocesso aqui em cima. Traz, ó, costura do zíper, costura de uma das laterais. A costura da lateral, tá vendo? Sobrando, ele sobra pro meio mesmo. Agora, vamos costurar o lado de cá, nessa outra linha.
sobrando também, pro meio. Esse bolso, ele tem profundidade. Então, nós estamos fazendo agora a profundidade dele. Esconde o forro, costura seguindo a linha. Tá vendo essa parte que sobrou aqui pro meio, ó? Essa parte a gente vai dobrar ela aqui pra lateral. Um pouco pra cada lado. Pra fazer a profundidade desse bolsinho. E vai costurar aqui embaixo. Olha a profundidade do bolsinho, que perfeita. Olha, gente, sem essa profundidade, esse bolso não teria graça. Então, essa colocação do zíper dá profundidade e essa costurinha aqui, ó, colocando ele só com 11, sendo que, na verdade, ele tava com 15, dá essa profundidade. Nós costuramos aqui, ó, 11 centímetros, mas nós deixamos ele com 15, porque não era 17, com a margem de costura, ficou 15. Então, ele ficou assim, ó, profundo e acompanhando o zíper. Eu achei lindo. Vou fazer a mesma coisa com o outro, só que agora neste espaço de cá, nesse quadrado de cá, e já volto. Então, agora nós já temos dois bolsos com profundidade e os dois fechando pro mesmo lado, olha. Olha a profundidade desse, olha desse, a mesma profundidade. E os dois, ó, aqui no meio, centralizado, tá? No meio certinho, tem uma divisão aqui. A gente também tem a posição da etiqueta. É obrigatório isso aqui? Não, não é obrigatório. Eu escolhi colocar essa, feita sublimada. Ela é mais gordinha, então eu vou colocar ela só com 3 centímetros aqui pra baixo. Pode ser até menos, 2,5 centímetros. Vou passar uma colinha atrás dela, uma colinha no sintético, pra posicionar até eu costurar. Aqui você pode costurar ou colocar rebite, tá? Hoje eu não tô fazendo nada com rebite nessa bolsa. Ó a posição. Agora eu vou dar 2 costurinhas lateral aqui. Olha, eu mostrei a etiqueta, ficou assim. Agora é hora de prender essas alças. Então, eu venho aqui na minha marcação, vejo onde é a marcação. Ela dá 6 centímetros da lateral pra dentro e 6 centímetros de cima pra baixo. Eu fiz a mesma marcação aqui de lápis, ó. E agora eu vou prender a minha alça. Pra eu costurar minha alça, eu vou costurar assim primeiro e depois eu desço costurando assim, tá? Tente fazer os pontos mais bonitinhos, porque você tá na frente da peça. Que vai ser um pouquinho grosso mesmo, porque tem papel aqui dentro. 2 camadas de papel, além do sintético, tá? Na hora de virar aqui, eu tenho que proteger aqui com um pedacinho de sintético, pra não machucar minha alça. Vou virando devagar. Uma coisa que é bom de você fazer aqui, ó, é colocar um pedaço de sintético aqui atrás. Tá vendo onde eu costurei aqui? Eu devia ter colocado um retalho de sintético aqui. Um retalho assim, ó, do mesmo material. Você faz isso antes de costurar. Agora você vai pegar a alça, já colocou de um lado, vem com ela sem torcer, coloca do outro lado. Posiciona e vamos costurar de novo. Agora eu coloquei um sintético aqui atrás, para dar mais força para essa alça e não rasgar essa parte aqui. É super importante colocar esse sintético aqui atrás, não é opcional, tá? Olha, ficou 2 camadas de sintético aqui, reforçando minha alça. Então, eu teria que ter colocado esse sintético todo e costurado ali também. Mas eu não quero 2 costuras na minha alça, então eu vou deixar assim. Mas o certo era sempre colocar um tecido aqui atrás na hora de costurar a alça, tá? Olha que bonito que ficou. Tá ficando linda essa combinação de cores, não tá?
Esse bolso que tá aberto tá dando uma diferençazinha, mas olha que legal. Tá ficando muito fofa. Então, essa parte da frente era isso. Agora vamos reservar ela, colocar ela junto com a outra que a gente fez da parte de trás. Só a diferença é que essa daqui já tá com vivo, né? Essa daqui sem vivo por enquanto. Mas vamos reservar elas. Fazer lateral agora. Então, ó, uma lateral eu deixei prontinha. Nós vamos fazer mais uma dessa, tá bom? Primeiro a gente vai fazer esse bolsinho. Aí aqui a gente vai pegar essa tirinha e dobrar assim, ó. Igual a gente faz a alça, dobra no meio, ó, já passei cola aqui. Você dobra no meio, até no meio. Pode fazer uma linha se você quiser. Depois dobra no meio de novo. Então, aqui, ó. Eu encostei aqui até no meio e tô encostando no outro lado também. Acho que tem muito tempo que eu passei a cola. Já não tá pregando também. Vou pegar meu martelinho. Eu vou costurar, mas é bom costurar com a coisa já firme, né? Agora eu vou pegar meu zíper. Eu vou costurar essa tirazinha aqui nesse zíper. Então, o zíper pode cortar ele um pouquinho com mais de 21 para poder ficar essa sobra aqui mesmo. Para facilitar na hora de colocar o cursor. Você vai costurar essa tirazinha rente ao seu zíper. Isso é para fazer o acabamento do bolsinho, tá bom? Agora, o próximo passo, a gente tem que pensar, ó. Se eu coloquei ele fechando aqui para esse lado, então o outro tem que colocar fechando ao contrário. Então, eu vou colocar daqui para lá. Tá vendo? Se esse fechou para cá, é porque eu coloquei daqui para cá. Esse eu quero que feche para lá. Então, eu vou colocar daqui para lá, tá? Ao contrário, para os dois bolsos ficarem com o cursor pendurado para frente, porque esses bolsinhos são laterais. A gente não quer que o nosso cursor fique voltado para as costas da bolsa, né? E sim para frente da bolsa. Então, ó, coloca agora o oposto. Então, se de um lado você colocou do direito para a esquerda, do outro você vai colocar da esquerda para a direita, tá? Aí, você não pode esquecer, não, de pôr na bolsa também, ó. A parte onde tá os cursores vai ficar para frente. Depois que você colocou isso, você pode colocar a lateral. Quando você colocar a lateral, você vai colocar a parte que sobra para trás, ó, rente ao zíper. E a parte que sobra pro lado que tem esse pedacinho. E um forrinho aqui atrás. Aí você vai fazer uma costurinha aqui do lado. Um pé de máquina. Olha, ele sobra pro lado onde tem esse acabamento, tá? Agora, eu do outro lado também, eu vou colocar rente ao zíper. Sobrando pro lado onde tem o acabamento. Agora, eu vou rebater essa costura aqui em volta tudo, inclusive aqui nessa lateral, ó. Então, eu vou fazer os 4 lados. Rebato aqui a lateral. Na hora que chegar aqui do lado, eu vou costurar juntando esse forro com o principal. Igual o caminho de bolsa, de nécessaire, tá? Só que aqui é um bolsinho, simplesmente. Mas esse bolsinho é feito igual a gente faz uma nécessaire, uma bolsinha térmica. É como se você estivesse fazendo uma mini bolsinha aqui, ó. Você só não pode esquecer de já estar com o cursor nessa hora, né? Cortei esse excesso de forro aqui. Então, lembrando, no bolsinho lateral tem forro na parte do fundo. Não tem forro no caminho do zíper, tá? Ó, já tá todo prontinho refilado. Tá vendo essa parte que tá sobrando? Nós vamos dobrar ela pra trás aqui, ó. Já tá sobrando, nós vamos dobrar pra cá. Mas pra ficar tem que passar cola, não tem jeito. Então, bora de cola de contato. Enquanto essa cola seca, nós vamos juntar essa frente com o forrinho dele. Na hora que eu fizer isso, eu vou ter que dar uma costurinha aqui
para ele ficar no lugarzinho, que aqui a gente vai fechar com viés. Vou refilar. Então, aqui agora, ó, meu bolsinho já tem forro. Simone, dá pra fazer costura embutida? Dá. Você pode fazer embutida e fechar lá embaixo depois. Mas eu preferi não fazer embutida. Eu gosto de viés. Então, vou colocar um viésinho rapidinho em volta desse bolso. Fica bem tranquilo. Vou achar o meio aqui de baixo. Eu vou fazer um piquezinho aqui para achar o meio de baixo. Lembrando que esse bolsinho, ele não é do mesmo tamanho em cima e embaixo. Em cima aqui, ó, ele é mais estreito e aqui embaixo ele é mais larguinho. Pode não parecer bem sucinto, mas ele tem essa diferença. Aqui em cima, ó, ele é mais arredondado, aqui embaixo ele é mais gordinho. Dá a diferença de 1 centímetro, mas com o bolso que é pequenininho, 1 centímetro é muita coisa, né? Então, aqui onde eu passei cola, ó, eu vou dobrar aqui pra trás. Então, eu vou começar a dobrar daqui, onde eu tô vendo o meu limite. Dobro tudo. Posso bater um martelinho aqui. Agora, nós vamos achar o meio também disso. Então, você dobra ele aqui, ó, zíper com zíper. E acha o meio nessa parte onde não tá dobrada. Na parte do zíper também você acha o meio. E vamos posicionar isso aqui. Então, esse piquezinho aqui que eu achei aqui em cima, ó, eu vou juntar com esse piquezinho, coloco do avesso, com esse piquezinho que tá no zíper. Então, na parte mais estreita em cima fica o zíper. Agora, o piquezinho que eu achei aqui embaixo, eu junto com o piquezinho aqui da parte de baixo. Todo o resto eu distribuo. Então, eu vou distribuindo aqui, colocando clipe. Se quiser colocar bolsinho, vivo nesse bolsinho, pode, vai ficar fofo. A medida vai mudar? Não, não vai mudar não. Pode colocar. Ó, clipei toda a volta, eu posso costurar com a parte do zíper pra cima, porque não tem vivo. Se tivesse vivo, eu tinha que costurar com o espelho pra cima. Mas aqui eu vou costurar com a parte do zíper pra cima pra eu poder tirar o zíper do caminho na hora que ele estiver me incomodando. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui, fechando isso. Se você quiser, você já pode fazer essa costurinha colocando o seu viés, tá? Eu não tô colocando pra você ver com mais carinho. E não enrugar nada. Se eu costuro com o espelho pra cima aqui agora, o risco do meu caminho do zíper enrugar alguma coisa é maior. Aí, ó, tirei o cursor do caminho, tá vendo? Fica mais fácil de eu visualizar essa parte. Termino com retrocesso. Agora eu coloco um viezinho fazendo esse acabamento aqui. Mas o viés é bem tranquilo. Eu começo aqui por baixo, ó, coloco ele já dobrado. Então, se você quiser, você já, na hora de fechar, você já pode ir fechando colocando viés. Se você tiver facilidade, tá? É geralmente o que eu faço. Eu já fecho, já passo viés. Quando chega aqui no final, eu corto o viés, queimo a ponta dele. Dessa forma, eu não preciso dobrar, que ele não vai desfiar. Costuro até o final dele, porque ele tá queimado.
selado. Então, o bolsinho fica assim, ó. Vamos desvirar ele pra gente ver. Que formosura! Olha. Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui a lateral, né? Que a gente sabe que é a nossa lateral, porque aqui em cima ela é mais estreita e aqui embaixo ela é mais gordinha. 3 centímetros daqui pra cima, a gente desenha o molde do bolsinho. Ó, pega o molde do bolsinho, coloco ele 3 centímetros acima aqui, bem centralizado. E desenho esse molde com lápis. Esse desenho, eu vou seguir ele na hora de costurar o meu bolsinho. Eu vou costurar em cima dessa linha. Mas é lápis, então se sair um pouco fora, depois você apaga com a borracha. Ó o desenho. Aí eu vou pegar esse bolsinho e colocar aqui. Começa a costurar aqui por baixo. Por isso que a gente dobrou aqui, ó. Pra ficar esse acabamento bonitinho aqui embaixo. Existem outras formas de fazer isso, inclusive eu já ensinei outras formas de fazer esse acabamento aqui naquela bolsa, na bolsa maternidade. Mas eu tô dando sempre opções diferentes, né? Anteontem, umas meninas me perguntaram se uma bolsa maternidade era minha. E eu falei, é minha sim, mandei a aula da bolsa. Falou, não, mas o zíper é diferente. Ah, é porque essa daí é a mala. Eles pegaram a mala e fizeram com maternidade. Ficou excelente. Mas na hora que eu olhei rápido, eu achei que era a minha bolsa maternidade. E era a minha mala que eles fizeram de maternidade. Ficou muito bom. Porque eu ensino várias técnicas diferentes. Aí você escolhe qual técnica você vai querer aplicar na sua peça. Cada aula eu tento colocar alguma coisinha nova para vocês, então não percam. Às vezes você não gostou daquela bolsa, mas tem uma técnica ali que vai servir para outra bolsa que você queira fazer. Que vai te dar mais facilidade em algum momento. Aqui, ó, eu tô costurando a volta do bolsinho, seguindo aquela linha que eu fiz, aquele desenho. Na verdade, o fole do bolsinho é o que tá sendo costurado, tá? Olha, deixa eu desamarrotar ele aqui pra você ver. Que eu amassei ele pra costurar, né? Agora nós temos este fechando para um lado e este fechando para o outro. Tá vendo? Porque na bolsa ele vai ficar assim, ó, os dois cursores para frente. Aqui em cima, ó, eu coloquei um tirantezinho que vai ser para alça de ombro. Eu vou colocar um aqui também. Como que eu fiz isso? Eu peguei aqui uma meia argola de 2 centímetros e coloquei uma alcinha de 2 centímetros aqui dentro. É só se você quiser colocar alça de ombro. Eu não tô ensinando a fazer alça de ombro aqui hoje, mas é nessa parte da bolsa que a gente vai colocar esse tirante. Poderia ser aqui assim também, ó. Você poderia colocar um tirante aqui, mas como eu não fiz com acabamento, eu vou colocar ele embutido aqui. Então, já tô colocando ele aqui de uma vez para não esquecer. Não tem que ser assim. Você pode colocar o seu tirante em outra posição, de outro jeito, ou não colocar alça de ombro. Mas eu costumo, mesmo sendo bolsa lateral, mandar alça de ombro. Então, eu vou colocar aqui, ó, um tirante bem discreto, que vai ficar penduradinho aqui e não vai enfeiar a bolsa da cliente, caso ela não queira usar a alça transversal, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Juntar o fundo nesse fundo aqui, ó. Então, eu pego o meu fundo, que já tá estruturado. Vou juntar ele aqui. E esse fundo aqui, ó, nesse, tá? Então, tô colocando o quê? Lateral no fundo, tá bom? Lateral fundo, lateral fundo. Estrutura, só no fundo. EVA 2 milímetros. Mas você pode usar TNT, você pode usar a estrutura que você quiser. Um pé de máquina. Do outro lado também. Agora, a gente vai rebater essa costura. Tá vendo essa parte aqui? Se a gente deixar assim, olha como é que fica feio.
Então, nós vamos rebater isso virado pro lado do fundo, ó. Você vai dobrar ele todo pro lado do fundo e vai fazer uma costurinha de pesponto aqui. E o forro, Simone? O forro vai ser embutido. Então, não preocupa com o forro agora. Olha o acabamento, como é que fica bom. Agora, do outro lado também, ó. Eu vou pegar essa parte da costura e dobrar pra cá. E fazer uma costurinha aqui pro lado do fundo. Meio pé de máquina. Agora, nós vamos colocar o pé de vivo, que a gente vai prender isso aqui na peça, tá? Troquei o pé calcador pro pé de vivo. Aí, eu fiz duas marcações aqui, ó, que tá no meu molde, que é onde vai começar e onde vai terminar o meu vivo, ó. No molde tem essa marcação, aí você repassa ela pra cá. Então, onde ele vai começar, eu vou começar com ele assim, de lado, e depois eu endireito ele. Ó, depois que eu passei em cima dele, eu já endireito ele e coloco ele reto. Dessa forma é feito o acabamento do vivo. Esse vivo tem que ser colocado agora porque ele faz acabamento também desses bolsos. Aqui onde tem a outra marcação, eu também dobro o meu vivo, pra ele acabar aqui. Aí eu passo o pé calcador em cima dele. Então aqui, ó, dá uma repuxadinha assim no sintético, mas isso depois some. Esse excesso de vivo que veio pra lateral, a gente corta. Ó. Do outro lado, também a gente corta. Você viu que o vivo ele vai comendo aqui pra lateral, então o acabamento dele fica embutido aqui, tá? Já coloquei o vivo na outra parte, agora a gente vai colocar ele na bolsa. Para encaixar ele na bolsa, eu tenho que escolher se eu quero meu cursor fechando para frente ou para trás. Eu quero meu cursor fechando para frente. Então, eu vou colocar o lado do cursor voltado para frente. Eu vou encaixar as laterais aqui, ó. Ó, eu vou encaixar as laterais. Só um pouco. Vou lá encaixar a outra lateral. Então, ó, parte do cursor encostando na parte da frente da bolsa. Uma vez com as laterais encostadas, o restante vai ter que bater. Ah, Simone, mas ficou apertado, ficou largo. Não. É só voltar e distribuir de novo que vai dar certo. Ó, você vem um pouquinho de um lado. Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro e fica muito bem distribuído. Ficou apertado? Redistribui apertando um pouquinho. Ficou largo? Redistribui afrouxando a mão um pouquinho, tá? Mas aqui ficou perfeito. Continuo com o pé de vivo para eu fazer essa parte, tá? Agora, com o espelho para cima, eu não posso esquecer de fazer a margem de costura aqui onde não tem vivo. Então, onde não tem vivo, eu tenho que costurar como se tivesse a mesma margem de costura. Ó, vou amassando ela assim pra você ver daí, tá? Muito facinha essa bolsa, muito gostosa de fazer e muito rica de detalhes, sabe? O que eu achei mais legal foi isso. Hoje nós aprendemos 2 bolsos diferentes e ainda vamos aprender um caminho do zíper que vocês nunca viram. Muito bacana, duplo. Vai te dar uma bolsa completa com 2 divisórias. Nós já estiver fechando aqui, ó, cuidado pra você não costurar o seu cursor, o pingente do cursor, tá?
Ok? Agora vamos colocar a parte de trás. Parte de trás a mesma coisa, a gente vai colocar as laterais. Laterais. E depois encaixa o resto. Aqui também, ó, essas alças eu não coloquei proteção, tá vendo? Tinha que ter colocado proteção aqui. Mas eu vou ficar com ela pra mim, qualquer coisa depois eu posso refazer, consertar, né? Mas pra cliente não pode, você tem que mandar com reforço nas alças de mão, tá bom? Que é uma bolsa com muito bolso, o cliente vai querer colocar muita coisa. E ela cabe muita coisa. Ó, eu não tô colocando viés aqui porque o forro vai ser embutido, tá? Então agora eu vou fechar esse lado aqui e já volto. Ó, parte de trás também já colocada. Olha aqui as laterais com bolso, a parte da frente com bolsos, olha que coisa mais linda. Agora a gente vai desvirar. Pode desvirar, que agora a gente não vai precisar usar ela mais do avesso, tá? Olha o acabamento do vivo. Olha que acabamento mais perfeito, olha. Olha que lindo. Tem que ser assim, seu vivo não pode. Olha, perfeito. Seu vivo não pode acabar com a ponta pra fora não, tá? Tem que ser embutida. Vamos jogar o vivo todo pra fora. Nossos bolsos com profundidade e esses também com profundidade. Olha, gente, que espetáculo. Com essas técnicas que eu te ensinei hoje, dá pra você fazer muita coisa. A bolsa tá ficando linda, não tá? Aí você passa a cola aqui dentro. Nós vamos dobrar meio centímetro aqui pra dentro, tá? Nas laterais também. Olha o que eu fiz, ó. Passei cola nas bordas, tá vendo? De toda a boca. Aí a gente vai dobrar, quando secar, 1 centímetro pra dentro, meio. Aqui, ó, você vai dobrar aqui. Enquanto a gente faz o forro, aqui vai secando, entendeu? Você pode até colocar uns clipezinhos, pra ele firmar bem. Aqui onde tem esse penduricalho pra alça, já pode dobrar ele pra dentro aqui, ó. Já vai ficar em pé. Olha o que eu fiz, ó. Já dobrei toda a boquinha dele, ó. Na hora que a gente for fechar a peça, ele já vai estar na posição certa pra gente. Vamos reservar essa parte, agora vamos fazer o forro. Então, igual eu mostrei pra vocês, um dos lados do forro eu já coloquei esse bolso, porque a gente faz muito esse bolso. Aqui todo mundo já sabe fazer esse bolso. Então, ele tá fechando, ó, pra esquerda, igual tem que ser. E nós vamos fazer um outro bolsinho, que a gente faz mais raramente. Então, você vai pegar 20 por 20 do seu material do forro. Você vai pegar seu sintético, um retalho assim de uns 2 centímetros, e costurar aqui na borda. Agora eu vou trocar, viu? Vou trocar o pé de vivo pro pé comum, peraí. Eu troquei o pé pro pé comum. Então agora eu vou pegar, ó, uma tirinha aqui, vou numa extremidade de 20 e vou costurar essa tira nessa extremidade. Frente da tira com frente do tecido. Agora eu venho aqui e faço a mesma coisa do lado de cá. Ó. Posso desvirar.
quero que fique esse acabamentozinho aqui, ó. Para ser um bolso fácil de achar, porque é um bolso branco num forro branco. Pode ser difícil do cliente encontrar. Então, a gente coloca esse bolsinho localizador. Aí, essa pontinha fica aparecendo. A gente agora vai fazer uma costurinha. Deixando esse sintético que tá aparecendo bem no meio aqui. Agora o nosso bolso tá aberto nas laterais, então a gente vai fazer uma dobrinha assim e costurar, tá? Então, você acha um dos lados, posiciona. Aí, você vai dobrar. Você pode riscar primeiro, pra você saber a linha que você tem que seguir. Aqui eu dobro também. Esse é aquele bolsinho prático, tá? Aquele que cabe um celular jogado, cabe um cartão. É aquele prático. E vai ter também o de zíper, que é o mais seguro, tá? Então, na verdade, esse tem que ficar numa extremidade e esse em outra. Então, o que vai fazer par com esse é um em branco, assim, ó. Tem outro forro de 35 por 35 para fazer par com esse. E esse vai fazer par com outro em branco. Assim. Então, como que é isso? A gente vai pegar um zíper para cada um deles. Se tem 35, nós vamos colocar aqui 35 também. Então, posso cortar 2 vezes de 35 de uma vez. Antes da gente fazer essa parte, eu quero mostrar pra você como que eu fiz o cursor. Que agora a gente só tem um, ó. Eu deixei um pra fazer com vocês. Então, você vai cortar a tira, tem o molde do cursor aí. Você vai passar cola, o meu já tá com cola. Você vai fazer aquela mesma dobra que a gente faz sempre. Dobra até o meio, que é a metade do espaço. E depois dobra o outro lado também. Agora o outro lado encontrando aqui no meio. Nessa tira não vai costura, então bate martelo. Eu acho que o tamanho que eu coloquei no molde é de 26 centímetros, mas esse daqui eu fiz só com 21, que é um retalho que eu aproveitei. Então, com 26 fica mais bonito, fica mais comprido. Depois você vai pegar um cursor, vocês sabem que eu já compro cursores assim, né, só a cabeça, e vai colocar uma argolinha, essa daqui tem 1 centímetro. Aí, você coloca uma argolinha, onde era pra ter um puxador, e vai passar aqui por dentro uma perninha da tira, só uma. Coloca centralizado, encontra um com o outro aqui, ó, e dá um nó. Na hora que você der esse nó, cuidado pra ele não ficar um lado maior que o outro. Ó. Aí você dá um nó puxando o nó pra cima, lá pra perto do cursor. Pode puxar bem. E fica assim. Ah, eu acho lindo. Eu acho um charme esse tipo de puxador. Então, agora nós já temos os dois que faltavam para acabar a peça. Primeiro, fazer esse daqui, ó. Você vai pegar um desses, que é o caminho, né? Que a gente sabe que é o nosso caminho. Aí, você vai colocar o frente dele com frente do zíper. E nas costas do zíper, o forro com bolso. Aquele sanduichinho que a gente já conhece. Então, essa tira de acabamento tem 5 por 35. E do outro lado do zíper, a gente vai colocar o outro forro. Só que nas costas aqui, ó. Não vai ter parte da frente.
Esse forro entra aqui nas costas do zíper, ó. Presta atenção que esse forro é diferente, é importante que você pegue essa parte. No forro que tem bolso, eu costurei essa partezinha. No que não tem bolso, não costura nada, só fica assim, tá? Agora, o outro lado, a mesma coisa. Eu pego minha tira, coloco na frente do zíper, ó. Os dentinhos do zíper voltado para essa tira. E nas costas, o forro que tem bolso. Acho que eu vou rebater essa costura aqui. E aqui do outro lado a gente coloca o outro forro atrás do zíper. Vou rebater essa costurinha daqui também, ó, que eu não rebati. Só para ficar mais bem assentado. Essa parte aqui, ó, vai vir costurada nessa daqui. Então, esse forro vai ser costurado nesse. Zíper no zíper. Dessa forma, ó, com os zíperes para fora e os forros para dentro. Agora, para eu decidir para que lado eu coloco o meu cursor, eu vou achar meu bolso com zíper. Ó, o bolso com zíper, eu quero que fique na parte de trás da minha bolsa. Então, eu coloco meu cursor daqui para cá, com o bolso com zíper aqui atrás, ó. Ele virado para mim, eu coloco o cursor daqui para lá. São dois cursores, porque são dois zíperes. Tá dando para ver que são dois zíperes? Coloco os dois pro mesmo lado. Deixei ele aqui no meio. Ó, cortei uma tirinha aqui de 2 centímetros por 30. Aí eu tenho que passar cola nela. Fazer aquela mesma dobradura que a gente faz, dobrando no meio de novo. Esse aqui é o lado direito e esse aqui é onde está o encontro. Eu vou passar uma colinha aqui. Esse aqui vai ser o acabamento daquela parte do zíper, que eu juntei duas partes de zíper. Abro aqui, ó, o meu caminho do zíper, tá vendo? Essa parte onde tá a junção dos dois zíperes, nós vamos colocar essa tirinha. Então, você pode cortar um pouquinho mais rente, sem cortar a linha. Queima, porque se você cortar o zíper, você tem que queimar, senão ele desfia. Agora eu vou passar uma colinha aqui no meio. E vou posicionar minha tirinha bem aqui, ó, nesse meizinho. Só que não esse caminho todo. Essa tirinha tem só 30 centímetros. Então, você vai achar o meio e colocar ela só no meio. E costurar ela, tá? Só pra ela fazer um acabamento aqui. Aí, você abre os forros direitinho, 2 pra cada lado. Olha aqui, ó. Agora ele separou os dois cursores, os dois zíperes, olha. Fica muito melhor.
e esconde aquele acabamento. Então, é uma tira de 2 por 30, você coloca aqui no meio, vai sobrar uma beirada aqui, vai sobrar uma beirada aqui, mas não tem problema, que essa beirada tem que sobrar mesmo pra hora que a gente unir essas duas partes, ó. Tá? A gente vai fazer tipo uma caixinha de leite aqui daqui a pouco. Mas primeiro a gente vai pegar esses dois forros que fazem par e vamos uni-los. Então, você pode costurar todo o contorno unindo os dois forros. Não precisa deixar abertura para desvirar. Fez isso? Você vai fazer uma caixinha de leite aqui do lado. Então, eu vou fazer de caneta para você ver. Vou fazer uma caixinha de leite de 5 centímetros aqui. Dá a costura para dentro, uma caixinha de leite de 5 centímetros, tá? Dos dois lados. Aí, você vai abrir. E costurar essa caixinha de leite aqui. Lembrando que o forro, essa parte aqui é a parte do avesso do forro. Agora eu vou vir no outro lado, que eu também fiz uma caixinha de leite. Isso aqui eu tô dando profundidade pro meu forro, e tornando ele menos profundo, porque minha bolsa é menos profunda, né? A mesma coisa eu faço do outro lado. Então, aqui desse outro lado eu também junto os dois forros, ó. O zíper tá ali no meio, tá vendo? Eu junto os dois forros e faço uma caixinha de leite de 5 centímetros depois de costurado. Agora, nós vamos unir essas duas laterais, ó. Quando a gente unir essas duas laterais, essa parte do zíper também vai dar uma acumuladinha aqui, não tem problema. Você junta bem aqui. Costura até em cima dos dois zíperes que se encontram, tá? Ó, costurei até em cima dos dois zíperes que se encontram. Pra fazer esse fechamento aqui, ó. Dessa forma, o seu zíper não vai ficar soltando um pedaço. Agora, a gente também precisa fazer uma dobrinha aqui nessa borda, ó, igual a gente fez aquela hora. Agora, nós vamos fazer de novo. Uma dobrinha aqui assim, ó. Então, vamos passar a cola. Pra gente prender lá na boca da bolsa. Então, nós já estamos acabando. Agora, já é a última parte. Nosso forro já tá pronto. A parte de fora já estava pronta, né? Ó, tô dobrando meio centímetro pra trás também, igual a gente fez com o principal, tá? Passei cola e agora eu tô dobrando. Olha aqui, toda a bordinha. Agora eu vou passar cola nessa parte aqui, porque agora eu vou colar ela na bolsa. Eu posso só encaixar e costurar? Posso, mas se eu colar vai ser mais fácil pra mim. Eu já tô usando cola em tudo mesmo. Então, eu vou passar uma colinha aqui
que na hora que eu encaixar ela na bolsa, eu colo ele antes de costurar. Vai ficar muito mais bonitinho, mais no lugar. Então, eu passei cola aqui, ó, em toda a borda. E vou passar também aqui, ó, na parte de dentro do espelho onde eu deixei com clipe, ó. Vou tirar os clipes. Agora eu vou passar cola nessa dobrinha aqui, tá? Enquanto seca, eu quero te mostrar a alça de mão que eu fiz, de ombro que eu fiz, que eu gosto de mandar com o cliente. Então, eu vou usar essa de 3 centímetros, que é o mesmo material que eu usei nos detalhes da bolsa, tá? Acho que ficou bem legal, porque como eu escolhi o zíper marrom, eu coloquei aqui uma tonalidade bem parecida com o marrom da bolsa. Então, essa daqui vai ser, que vai agarrar aqui nesses meia argolas que eu coloquei nas laterais. Mas o cliente pode usar só a alça de ombro, porque é com mosquetão, então é retirável, né? Mas quando eu vendo, eu mando dentro da bolsa. Então, aqui, ó, eu vou escolher qual lado que eu quero que fique pra frente. O lado que tem o bolso com zíper, eu quero que fique voltado pra lá. Pra na hora que eu abrir a bolsa, esse zíper está de frente pra mim. Então, deixa eu colocar tudo aqui dentro. Essa lateralzinha aqui, onde tem a costura, eu vou juntar nesse puxadorzinho aqui. Que aí eu sei que aqui é a lateral certa, tá? Ó, vou colando. Tem que ser assim o fechamento dessa bolsa. Você não consegue fechar essa bolsa de outro jeito por causa desses bolsos duplos. Ah, Simone, mas eu quero fazer e desvirar. Não dá por causa desses bolsos duplos. Simone, não deu, sobrou. Redistribui. Até dar certo, porque as medidas estão certinhas. Então, nunca fica pequeno ou grande. A gente estica o que tá apertado e ele fica bem certinho. Agora, a gente costura toda essa boquinha. Então, eu vou ter que costurar assim, ó, com essa parte pra cima. Vou começar a costurar por uma lateral. Meio pé de máquina, ponto número 4. Tira do caminho as suas alças de mão. Respeitem a medição que eu coloquei e a posição das alças de mão, tá? Porque senão aqui agora você não vai conseguir fazer essa costura. Agora aqui na boca a gente tira a cola em excesso que ficou. Fica assim um pouquinho esticado por enquanto, mas daqui a pouco ele assenta, tá? A nossa bolsa está pronta. Olha. Pronta e linda. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Bolsos principais. Fechando para a esquerda, ó. Com puxadores lindos. Aí você abre 2 compartimentos que não se encontram. Este daqui tem um bolso de zíper. Tá vendo? Aí você fecha ele. Aqui tem outro que tem um bolso prático. Fecha ele. Os 2 compartimentos têm caixinha de leite de 5 centímetros. São bem profundos, na verdade. Aqui na frente, nós temos 2 bolsos com profundidade também, olha. Olha o outro. Profundidade e acabamento perfeito. E os bolsinhos laterais, que são o xodó, a paixão dessa bolsa, são esses bolsinhos laterais. Fechando pra frente os 2 lados, ó.
Eu achei linda, eu amei. A bolsa executiva, que eu chamei de Executive Bag, que eu achei chique o nome. A parte de trás ficou lisinha, porque eu acho que seria muita informação também colocar bolso lá. Se você for colocar a alça de ombro, ó, a transversal, é só colocar aqui assim. E pronto, ó. Então eu acho bom mandar, sabe, essa alça também pro cliente. E caso ele não queira usar, é só tirar. Esses ganchinhos aqui da lateral não vai incomodar em nada, na verdade é um charme a mais na bolsa, né, olha. Eu achei que ela ficou fantástica. Agora, você pode brincar com as cores, fazer os bolsos coloridos, né? Você pode fazer ela toda lisa, você pode fazer ela toda preta, toda numa telacê. Você decide como você fazer. Aqui no lugar das argolas, você pode colocar quadros, igual eu te falei. Vai ficar linda também. Olha esse fundo, gente. Que lindo a costura desse fundo. Olha os detalhes dessa bolsa. Ai, eu tô apaixonada. Eu espero que um de vocês façam. Parece complicado porque é diferente de todas as bolsas que vocês já fizeram. Mas ela é muito simples de fazer. Ela é muito fácil de fazer e muito completa, gente. Uma bolsa com 4 bolsos externos, 2 bolsos internos e ainda 2 compartimentos. Ah, não é fácil de achar não, né? Então tá aí a bolsa pra vocês. Executive Bag. Espero que vocês gostem. Quem tá assistindo essa aula, depois que já passou a estreia vai ser sexta-feira, dia 14, às 20 horas. Quem estiver assistindo a aula depois disso, pode adquirir o molde comigo no meu WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição. Quem tá comigo na estreia, dia 14 de outubro de 2022, vai ganhar o molde, tá bom? O molde tá muito top. Beijo, gente. Obrigada, até a próxima.